Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui fazer um vídeo um pouquinho diferente para vocês. Só deixando claro que o objetivo desse curso não é formar ninguém e nem trazer como verdade absoluta, porque quando a gente fala de tarô, a gente fala de várias linhas, pontos de vistas, mas é para trazer um pouquinho de conhecimento, porque eu acredito ser muito, muito importante que quando alguém traz um ponto de vista para vocês sobre uma carta, sobre uma leitura, que vocês tenham noção básica sobre o que a simbologia diz de cada carta. Quando você tem noção, quando você tem ideia sobre cada carta atrás, a gente evita, além de leituras sensacionalistas, né, claro, a gente evita certos equívocos. O que eu vejo muito são pessoas ansiosas ou até mesmo pessoas tomando decisões baseadas em leituras completamente confusas. E aqui eu trago aqui um pouquinho de conhecimento sobre a simbologia para vocês e quem sabe futuramente vocês fazerem um curso de formação, ok? Então, o primeiro naipe que eu queria trazer dos arcanos menores, depois eu vou explicar isso melhor, tá? Mas aqui dos arcanos menores, o primeiro naipe que eu queria trazer é o de espadas. Por quê? Porque é o naipe que mais assusta as pessoas. Nossa, eu tirei um 10 de espadas, né? Olha só, eu tirei um 9 de espadas. São cartas que simbolicamente assusta aí bastante gente, e eu gostaria de dizer aqui para vocês que não há o que se assustar. Uma leitura que traz preocupação, a primeira dica que eu quero trazer aqui para vocês. Se uma leitura traz preocupação, medo, inseguranças, te deixa numa baixa energia, repense sobre a informação, de onde você está tirando essa informação. A leitura, ela não tem que ser deturpada para o sentido otimista, ela tem que ser um ponto de reflexão, um momento que você reflete e que você evolui. Caso contrário, não caia nesse tipo de leitura e de interpretação, tá? Então, quando a gente fala do naipe de espadas, o que o naipe de espadas quer dizer? Fala sobre os pensamentos, tá bom? Pensamentos, campo mental, raciocínio. Fala também sobre comunicação, sobre coisas de agilidade mental, comunicação rápida, muitas vezes. Então, quando a gente está falando de naipe de espadas, a gente está falando de pensamento. E uma das formas de a gente expressar esse pensamento é através da comunicação. Todo naipe, ele começa pelo As. As se trata, de fato, um começo, uma energia nova, tá bom? Então, quando a gente fala de As de espadas, significa que na energia da sua vida, do ambiente, da situação que você está mentalizando, ou dependendo do contexto que cai na sua leitura, fala de um início de uma comunicação ou de um pensamento novo, de uma nova forma de pensar. É uma carta positiva? Nenhuma delas é positiva ou negativa. Depende de onde ela está configurada, né, na mesa. Mas nesse caso, é uma carta que eu diria que ela é neutra, tá? Porque ela se trata de inícios, ela se trata aí de uma abertura de energia. Então, As de espadas significa uma nova comunicação, um novo pensamento, um novo ponto de vista. Também é uma carta muito associada à verdade, tá? Saber a verdade sobre algo, uma verdade que é importante para você, para o teu caminho, para a tua jornada espiritual, ok? Muito bacana. Aqui a gente vê a carta do 2 de espadas, aí já começa a ficar um pouco, parecer um pouco sombrio. Mas essa carta, ela se trata do quê? Os nossos pensamentos, a partir do momento que a gente tem um ponto de vista, que a gente tem uma ideia, a gente precisa tomar um pouco de cuidado de que essa ideia, de que essa verdade não seja uma verdade absoluta, uma verdade que é unânime, que todo mundo tem que ter a mesma verdade. Aqui pode se tratar de uma pessoa que está na defensiva, ela está barrando ali qualquer outro ponto de vista, qualquer comunicação. É uma pessoa que está fechada. Então isso significa que é uma carta ruim? Não necessariamente. Tem coisas que a gente precisa reavaliar, que a gente precisa ver por dois lados, que a gente precisa realmente ter um olhar criterioso, né? Então essa carta tanto fala de uma pessoa defensiva
excessivamente racional, como também uma pessoa que pode estar se beneficiando dessa racionalidade, dessa imparcialidade, pensando das coisas de uma forma mais racional, ok? Essa carta é o terror das leituras afetivas, é o 3 de espadas, né? Tem um coração, então é uma carta que fala de emoções. Não necessariamente. É uma carta de traição, muito menos, tá? Essa carta, ela é a carta do 3 de espadas. E o que ela quer dizer? Ela quer dizer de campo mental, de pensamento. Ainda estamos falando de pensamento, ainda estamos falando de comunicação. Então quer dizer que alguma coisa ruim pode acontecer da minha forma de pensar, ou que eu vou descobrir, ou que vão comunicar para mim? Também não. Aqui diz que alguma coisa no seu pensamento, na sua forma de pensar, ou da forma que você se comunicava com alguém, precisava esclarecer, precisava clarear. É a carta da verdade, eu chamo, né? Além da carta do As de Espadas, que é a carta da verdade primordial, eu vejo essa como uma carta da verdade que te traz um insight, que você fala assim, putz, vamos dar aqui um exemplo. Eu descobri que eu sou uma pessoa muito ciumenta, um exemplo bobo aqui, que eu sempre trago. Isso é uma coisa que faz a gente sofrer, faz a gente pensar, poxa, eu tenho um defeito, eu tenho uma coisa para melhorar, eu tenho uma coisa para repensar, isso tem estragado os meus relacionamentos, então não eram os outros, era eu mesma, entendeu? Então, a partir do momento que eu clareio essa situação, vem o alívio da verdade, tá? Não necessariamente é uma carta que vai quebrar o seu coração, que vai ser uma coisa muito difícil, não. Às vezes é um processo muito tranquilo e que apenas traz uma sensação de alívio. Mas para algumas pessoas pode ser um processo doloroso, sim, não necessariamente, tá bom? É uma carta que não necessariamente fala de afetividade. Ela pode falar de uma verdade que você descobre do seu jeito de ser, da sua forma de falar, da sua forma de se expressar. E é muito importante a gente estar sempre atento a tudo isso. Aqui, a carta do 4 já é uma carta que não parece ser tão ruim, a não ser com a impressão de que parece que a pessoa está morta, né? Enfim, aqui, essa carta aqui é a carta da meditação, da organização de pensamentos. Então, quando a gente não tem um tempo para si, os nossos pensamentos são acelerados, equivocados, a gente acaba... É como se a gente não tivesse um tempo para raciocinar aquela decisão que a gente precisa tomar, as coisas automáticas do dia a dia. Então, aqui diz assim, preciso organizar minha mente, né? Organizar os meus pensamentos para poder seguir, para poder tomar uma atitude. Então, para isso, eu preciso de um tempo de descanso mental. Então, é uma carta que sai numa situação de pergunta. Aqui diz, dê uma pausa, pense um pouquinho sobre a forma que você vem raciocinando sobre isso, com a forma que você vem percebendo a situação. E é nesse momento aqui de tranquilidade mental que você vai encontrar uma resposta. Interessante, né? Essa daqui, eu confesso com vocês que é uma carta que parece ser muito baixa astral, né? Então a gente vê espadas no chão, pessoas que estão numa postura de derrota, né? É uma carta que passa uma impressão negativa. E ela basicamente traz o seguinte: quando o nosso pensamento sai da zona do ego, da zona da competição, da zona da minha verdade é a verdade verdadeira e a dos outros é pouca coisa, é inferior, ou vice-versa também. Eu sou uma pessoa que penso de forma derrotista, eu tô sempre para perder, eu nunca tô para ganhar. Então, quando os nossos pensamentos estão focados em uma competição e você ou sempre tem que vencer ou você tá sempre perdendo, é uma carta que traz aí a reflexão de que os seus pensamentos eles precisam ser menos pautados no ego. É uma carta que traz aí a sensação de que é um momento muito bacana, é uma fase muito boa que você percebeu que o ego não vai te ajudar, a competição não vai te ajudar e que é necessário uma união, é necessário você pensar não focado em si, mas numa comunidade, no outro, tá? Então é uma carta positiva nesse sentido, para trazer essa realidade pra gente. Essa carta não é tão assustadora, né? É a carta dos 6 de espadas, é uma carta de transição de pensamento, é aquela carta que você fala assim, puxa, eu pensava desse jeito e me fazia tão mal, né? Então eu vou pensar de uma outra forma.
Ela também pode falar de uma mudança de vida, de um tempo mais turbulento para um tempo mais tranquilo. Mas como que isso acontece? Percebe que tem pessoas que vivem uma vida maravilhosa aos nossos olhos, mas elas estão sofrendo. E tem outras que estão vivendo de um jeito muito simples ou com muitos desafios e vivem muito bem. Essa carta fala que é o pensamento que guia a gente para águas mais tranquilas. Então, dependendo da leitura, aqueles conselhos que a gente traz ou aquelas cartas que são discutidas vão te levar para uma reflexão em que você vai para um caminho muito mais tranquilo, ok? Bacana. Essa carta é muito mal interpretada, que todo mundo diz, né? Ela caiu na mesa e fala, toma cuidado, alguém vai te trair. Gente, pelo amor de Deus, tá? Primeiro que eu sou muito crítica em achar que você consegue ler o futuro de uma pessoa se você não tá na frente dela, se você não conhece ela. A gente tá falando com quem tá ouvindo, com quem tá ali presente, tá? Então essa carta se trata de nós mesmos, assim como todas elas, tá? A gente pode sim, trazendo uma leitura, uma perspectiva do que uma outra pessoa poderia estar passando, ou na dinâmica entre vocês, mas preferencialmente a leitura se trata de nós mesmos, tá? E aqui fala da carta da traição mental. O que isso significa? Autossabotagem, postergação, aquela pessoa que fala assim, deixa pra depois, eu não consigo, não vai dar certo. É uma carta que também faz muito referência a um pensamento ardiloso, malicioso, né? Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo bem bobinho para vocês, tá, pessoal? Eu vou me envolver com tal pessoa porque essa pessoa pode me trazer algum tipo de benefício? Toma cuidado com isso, toma cuidado com esses pensamentos sabotadores, tá? Os pensamentos que levam a gente de uma forma mais adaptativa a relações ou a boas relações no trabalho, uma evolução até mesmo do trabalho, são pensamentos que são voltados para a união, para que todos cresçam, para que todos estejam bem. Isso aqui é uma típica carta que a gente precisa tomar cuidado até que ponto a gente está sendo egoísta, ou a gente está o nosso pensamento está focado muito em si mesmo, ou está trazendo aí uma autossabotagem. A carta do 8 é muito interessante também, porque é uma carta que dá uma sensação de limitação, de você estar acuado, de você não conseguir ver, se mexer. É uma carta que parece que você não tem saída. Só que como todo mundo sabiamente, né, que eu já vi quando cai essa carta, que entende da simbologia faz, é trazer uma associação bem interessante. Se você vir para cá, você consegue tirar essa faixa. Se você vir um pouquinho para cá, você consegue tirar o restante. Com as mãos livres, você tira esse véu e não tem medo de andar no mar da intuição, no mar das emoções. Quando a gente está falando de água, que a gente vai trazer em copas mais para frente, a gente está falando de emoções, de sentimentos, de intuição, do campo emocional, tá? Então aqui a gente está falando de pensamentos. É a falsa sensação de que você não tem saída, ou de que você está limitado, ou a própria situação que você está limitado, e o conselhinho seja flexível, né? Pense de uma forma mais flexível, pense de uma forma que você não está tão rígido, né? Para tirar essa conclusão. Seja uma pessoa que acesse a intuição, que é lá que você vai encontrar a resposta. Traga as emoções para a sua razão, não seja só razão. Tá bom? Muito bacana. A carta do 9, ela já traz aí a ideia, é uma carta que assusta, né? E muitas pessoas falam, é a carta da noite, que você perde noites de sono. Eu tenho muita crítica em relação a isso, porque não quando você fala isso para alguém, significa que é uma preocupação excessiva por algo que, é só você não se preocupar. É fatalístico, né? Então isso vai acontecer e você vai sofrer. E não é bem assim. Essa carta fala que você acordou para algo. O pensamento organizado, olha só a simbologia aqui, as espadas organizadas. O pensamento organizado, o pensamento em ordem, fez com que você acordasse para alguma situação que antes estava escuro, estava sem visibilidade, você não via. Aqui traz um conselhinho que é o seguinte, você vai continuar não vendo isso? Será que não é interessante para você acordar? E muitas pessoas já falam, é traição, então alguém tá me passando a perna.
Sim, provavelmente sim. E sabe quem é essa pessoa? Você mesmo, tá bom? Voltamos aí para a autorresponsabilidade. Muito provavelmente você, por vivenciar, ter outros estímulos, trabalho, família, relacionamentos e tudo mais, você não percebeu para algo teu que você precisava lidar com aquilo, você precisava enfrentar aquilo, e agora você já está pronto para isso, você acordou e é uma coisa que você vai lidar de uma forma muito satisfatória. Agora vem a campeã da carta mais assustadora de todas, que é a carta do 10. É uma pessoa que tá, né, jogada no chão com várias espadas nas costas e com céu preto. Como que eu vou trazer coisa boa disso? Veja bem, essas espadas estão o quê? Ordenadas, né? Então, essas espadas trazem aí uma sensação de necessidade de você organizar os seus pensamentos para o quê? A carta 10 é a última, né? Dos números, olha só, é a última. E o que ela fala? Fim. Ah, é fim de casamento? É fim de trabalho? É fim? Calma, não é isso. É fim de uma fase, de uma forma de pensar, de uma forma de se expressar. Lembra que também se trata, né, da comunicação? É o fim de uma forma, né, de você pensar e se expressar, se comunicar, que antes trazia confusão, que antes era nebuloso, que antes era complicado para alguma das partes. E agora, olha só, tá nascendo uma nova forma aí de você pensar e se comunicar, que vai fazer com que aquele seu antigo eu não seja, né, você deixe para trás, você renasça, né, ressurge de uma forma muito mais bacana. Ok? Então é uma carta muito positiva que traz um novo, abre as portas, né, no caso, para o novo acontecer. Mas para isso, o que adianta ter o novo se o velho está muito presente? Então aqui fala assim, deixe passar, né, esses pensamentos, isso que já não cabe mais em você, deixe isso para trás e traga um novo, ok? E falando em novo, a gente começa aqui, né, com as cartas aqui da corte. A gente vem aí com o valete. O valete sempre traz a ideia de coisas novas, prematuras, ainda bem precoce, ainda não está muito desenvolvido, não é tão forte quanto o as e não chega a ser nenhuma dessas outras figuras da corte. É uma coisa que está ali bem, uma energia bem sutil. Aqui pode se tratar de uma pessoa, vou aqui dar um exemplo bem bobinho de novo, de uma pessoa que desbloqueia você, mas não te ama. Um exemplo. Você sabe essa sensação de algo que tá ali, mas ainda não aconteceu? Não tô falando que é isso que acontece quando cai essa carta. O que eu quero dizer é um conhecimento que você recebe sobre si mesmo, sobre o mundo, que você pode usar para outras coisas. É uma comunicação ainda muito no início que pode te levar para algo muito promissor. Então, a carta do valete é sempre algo muito promissor, muito precoce, mas com muito potencial. Também fala de criatividade, né? E isso é bem bacana. A carta do cavaleiro é sempre a carta, que eu diria, de atitude, de coisas chegando, né? E aqui, olha só, essa é a carta, depois eu vou colocar em comparação, né, em outros vídeos. Vou falar mais detalhadamente também dos arcanos maiores, mas enfim. A carta do cavaleiro, ela traz a sensação de rapidez, é a carta mais rápida dos cavaleiros. Rapidez na comunicação, no raciocínio, é uma pessoa que está esperta, é uma pessoa que está pronta para pegar notícias, energias. Então, se cai essa carta junto com, sei lá, essa daqui, você está muito apto, né, muito pronto aí para receber uma verdade, uma notícia nova, algo novo, um novo projeto. Entendeu? Então, são coisas rápidas aliadas a um conhecimento e comunicação. A rainha, ela sempre se trata da incorporação do naipe, da expressão do naipe. Então, falamos de pensamento, falamos de comunicação. A rainha, ela expressa muito bem a comunicação, ela expressa muito bem a comunicação e o pensamento. Então, é uma pessoa que abre diálogo, é uma pessoa que é diplomática, é uma pessoa que sabe conciliar os pontos de vista, é uma pessoa que faz concessões. Então é uma pessoa que está ali expressando tudo isso de uma forma muito madura, tá bom? Então a rainha, ela sempre fala de compartilhar, de estar ali trazendo a expressão do naipe.
E finalmente, nesse vídeo, eu trago a figura do rei, né? A figura final, de mais autoridade. O rei é sempre a autoridade, é sempre o conteúdo no naipe todo, é toda essa jornada, né? Para você chegar num rei, é uma pessoa madura para se comunicar, madura do pensamento, é um pensamento realista, é um pensamento saudável, é uma pessoa que tem pés no chão, é uma pessoa que é reconhecida pelos conhecimentos que tem. Então, é como se fosse uma figura de um pai ideal dentro de um naipe. Certo, pessoal? Eu espero que com esse primeiro vídeo eu tenha acalmado alguns de vocês em relação ao conteúdo dos naipes. Se vocês gostaram, por favor, compartilhem o vídeo com quem vocês acham que também vão gostar desse conteúdo, que vai ajudar outras pessoas. Pretendo continuar fazendo esse tipo de vídeo. E também de fazer um apanhado geral de como ler cartas e tudo mais. E espero que tenham gostado. Um forte abraço.